A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar até a próxima sexta-feira a limitação do prazo de patentes de medicamentos. Mais de 40 ações de laboratórios estrangeiros em tramitação na Justiça pedem a extensão do prazo, que é limitado atualmente a 20 anos. De acordo com as empresas, há dificuldades na proteção das tecnologias patentárias e as indústrias focadas em novos medicamentos sentem a demora na concessão de patentes. Atualmente, a indústria de medicamentos genéricos é responsável por pelo menos 37% de todo o mercado farmacêutico no país, com um faturamento anual de quase 20 bilhões de reais. Um estudo de maio de 2023, feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, estima que o orçamento do SUS poderia ficar até 1 bilhão de reais mais caro e os remédios teriam um aumento de até 60% se essas patentes forem estendidas. Segundo os dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2022 foram produzidas mais de 2 bilhões de embalagens de medicamentos genéricos. Para entendermos melhor essa situação, a gente conversa com o Tiago Moraes Vicente, presidente da Progenéricos, Associação Brasileira de Medicamentos Genéricos e Biosimilares. Tiago, uma boa noite. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Tiago, como você vê essa possibilidade do prazo, então, de medicamentos? A tese que está no STF, ela de fato pode trazer algum benefício ou não? Olha, a tese que está no STF, ela é muito bem fundamentada em garantir que a lei de patentes tenha o prazo integralmente respeitado quando a gente diz dos 20 anos, que é um tempo consagrado pela legislação internacional, onde você tem um equilíbrio entre a inovação e o acesso ao medicamento. O que a gente viu hoje, que está em julgamento, até a notícia que vocês colocaram no site, em relação a um anticoagulante, é justamente para que o prazo dos 20 anos seja respeitado, e não só o consumidor ali na ponta, na farmácia, como também o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, possa ter acesso a esse medicamento de forma mais barata, a um preço mais que caiba dentro do orçamento das pessoas. E uma extensão das patentes acaba significando a presença de apenas um único fornecedor, que foi quem teve esse remédio como pioneiro. E o que a gente quer é que cada vez mais laboratórios possam entrar com os novos medicamentos genéricos a partir do término do prazo de vigência da patente. Aliás, que fique muito bem registrado que essa é a principal bandeira da nossa associação, que são os 20 anos e nem um dia mais, para que a população e o Sistema Único de Saúde possam acessar os medicamentos com mais saúde e mais economia. Tiago, então, conforme o que ficar decidido, como que isso vai afetar a indústria farmacêutica e como vai afetar a população? Olha, a indústria farmacêutica ela já está muito bem estabelecida no que diz respeito à produção de medicamentos genéricos, a capacidade delas de produção, tanto na parte tecnológica quanto na parte de inovações que acontecem durante o processo de fabricação dos medicamentos genéricos, ela consegue ainda se manter muito sustentável. E eu acho que a indústria de medicamentos genéricos é um caso muito evidente de uma legislação que começou em 99, temos 25 anos do medicamento genérico no país neste ano, e é um exemplo claro do sucesso que se conseguiu, porque a partir do momento em que você tem o término da lei de a expiração do prazo patentário de 20 anos, a indústria já consegue introduzir novos medicamentos. Então, tendo esses 20 anos garantidos aí por lei e ratificado aí por essas decisões que o STF vem tomando, aí a indústria vai conseguir colocar mais medicamentos genéricos no mercado, facilitando o acesso, em especial naqueles medicamentos de uso crônico, aqueles medicamentos que as pessoas usam com muita frequência. Sem contar que a gente pode até afirmar que os cálculos que nós temos, eu já vi que vocês colocaram alguns números de economia, mas do lançamento do advento dos medicamentos genéricos no mercado até hoje, a economia já foi quase de 300 bilhões de reais. E sem falar aquela economia que é um pouco intangível, que na medida que o cidadão consegue, com orientação médica, importante dizer, ter acesso ao medicamento genérico nas farmácias, ele acaba tendo uma saúde melhor, uma vida mais saudável, de forma que ele não precisa acessar o Sistema Único de Saúde, gerando também uma economia para o SUS. Então, a decisão, assim se mantendo por
mantendo os 20 anos e sem ter um dia a mais, aí todos têm a ganhar, não só a população, com acesso a medicamentos no valor mais econômico, como também o próprio Sistema Único de Saúde. É uma relação muito positiva aí de se manter os 20 anos de vigência apenas. Tiago, olhando do outro lado, eu queria entender se há risco desses laboratórios estrangeiros, não como represália, digamos assim, mas teria algum problema para eles ou teria uma falta de medicamentos de laboratórios internacionais caso a tese deles defendidas de aumentar o prazo seja vencida por essa tese já sacramentada de 20 anos? Há algum risco desses laboratórios deixarem de olhar para o Brasil e de propor novos medicamentos? Existe esse risco ou isso está sacramentado, não há esse problema? Não, de forma alguma. O que acontece vai até numa direção contrária, né? Porque quando você fala dos laboratórios internacionais, os que primeiro desenvolveram a molécula, o medicamento, aqui que a gente está dizendo, eles têm praticamente durante esses 20 anos uma espécie de um monopólio que é garantido pela lei. A lei que, inclusive, a gente respeita e trata ela como um grande incremento para a própria indústria de medicamentos genéricos. São os 20 anos e nem um dia mais. A partir do momento que esse prazo de 20 anos é expirado, você terá naturalmente mais fabricantes, mais laboratórios podendo fabricar aquele medicamento no formato genérico, que tem a exata e mesma qualidade do medicamento pioneiro, com a diferença que a lei obriga que seja mais barato, os 35%, que na prática, por você ter mais fornecedores, mais fabricantes, você acaba tendo uma economia que às vezes é o dobro disso. A gente fala de casos que chegam a 72% no desconto. Então, o risco pelo contrário, ele vai nessa direção de que você vai ter mais fornecedores, mais laboratórios podendo prover medicamentos, não só para a sociedade como para o SUS, e o risco de desabastecimento é praticamente neutro. E eu volto a reforçar, né, os 20 anos que a lei de patentes garante, que a lei de propriedade intelectual garante para as patentes que são aqui depositadas no Brasil, INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eles garantem que durante esses 20 anos o medicamento não vai ser comercializado. E isso internacionalmente já está consagrado, esse prazo dos 20 anos, como um balanço, um equilíbrio muito saudável entre a inovação e o acesso. Durante esse espaço de 20 anos, quem desenvolveu o medicamento, seja uma empresa internacional, como também pode ser uma empresa brasileira, ele vai ter respeitado esse período e após o término dos 20 anos, que volto a dizer, um prazo consagrado internacionalmente, teremos mais competição, mais remédios, mais medicamentos sendo fornecidos tanto no SUS quanto na farmácia, e o risco de desabastecimento é cada vez menor. Diria que quase inexistente do ponto de vista de oferta, né? E, seguindo as leis aí da economia, quanto maior a oferta, o preço vai tender a ser cada vez menor, né? Tá certo, nós conversamos com o presidente da Progenéricos, Tiago de Moraes Vicente. Tiago, obrigada pela participação, uma boa noite. Eu que agradeço.